Olá, gente! Vamos para mais um episódio do Papo de Milhões. No último episódio, a gente teve uma convidada, a gente teve a Márcia aqui da Essenza, e foi uma conversa muito legal. A gente descobriu mais sobre a Essenza, sobre a Márcia, e ela contou muita história que a gente amou. A gente amou. A gente amou receber, e o espaço está aberto para quem quiser participar. É só mandar uma mensagem que a gente agenda um dia, tá? Porque elas estão famosas. A gente já tem quatro pessoas para vir? Quatro pessoas para vir. Então, quanto antes você mandar mensagem, melhor. E hoje, o episódio de hoje, a gente vai falar sobre comandos inconscientes. E nada melhor que uma pessoa com autoridade para falar sobre o assunto, né? Deilane Lacerda. Palmas pra diva. Bora lá, pode perguntar suas dúvidas. Vamos contar uma história no final para vocês entenderem como isso é muito eficaz. Sim. E de que é a história? Para desmistificar logo esse babado, pra galera entender melhor, o que são esses comandos inconscientes? Comando inconsciente são instruções que moldam o comportamento de uma pessoa de forma inconsciente, sem ela perceber. Mas o resumo da ópera, digamos assim, é entender que são coisas que, sem perceber, você acaba sendo influenciado. Seu comportamento é influenciado. Isso que me pegava um pouco, porque eu pensava assim, mano, essa pessoa tá me ajudando ou ela tá me manipulando? Inclusive, essa é a próxima pergunta, né? Porque tu acha que quando as pessoas mexem assim com a mente, até que ponto ajuda e até que ponto chega a ser manipulação? Primeiro, eu acredito que vai muito do profissional. Segundo, na verdade, as pessoas tendem a pensar isso porque às vezes não se entende ainda. Não entende qual a própria vontade. E aí fica meio na dúvida, será que essa vontade é minha ou será que essa pessoa colocou isso na minha cabeça? Mas aí é que tá, até na mentoria, acredito que tu pensou isso por causa da mentoria, mas na mentoria eu sempre te dizia, eu estou te perguntando para você mesmo, teu subconsciente trabalhar sozinho. Eu nunca coloquei um comando nele. Sim. De dizer, olha, você faz isso por causa disso, então é melhor você ter essa solução. Eu nunca coloquei, eu só instigar. Quando você instiga a pessoa, o subconsciente dela vai trabalhar sozinho. É por isso que muita gente tem dificuldade em se perguntar. Porque se você se perguntar, o seu subconsciente ele vai te responder. Só que tem gente que não quer ver a resposta. Aí que tá um grande problema. Pra que achar a solução, né? Exatamente, não tem por que você querer, até porque tem uns perfis, né? Às vezes você, por exemplo, tá num perfil mais vitimista, então se você se pergunta e sabe sabe não, mas vai encontrar a resposta de que é você, aí você sai do papel de vítima, porque o papel de vítima é que você tem que culpar alguém. E aí quando você encontra, nossa, mas sou eu, o problema sou eu, aí você sai do papel de vítima, e aí, você é quem agora? O que você vai fazer com isso? Exatamente. E é louco que não é só a mente, né? Às vezes o corpo também tá mostrando, tu tem isso pra resolver. E eu sou um exemplo também, porque tu lembra, eu mal fico doente, a gente sabe. Eu raramente fico doente. E teve um período recente que eu fiquei doente, problema na garganta. E aí tu comentou sobre o livro, como é o nome do livro? Como Curar Sua Vida. Pois é, e aí esse livro falava sobre a dor da garganta, que é algo que tu precisa colocar pra fora. E era uma coisa que a gente estava tentando entender na mentoria. Inclusive, na mentoria tem muitos exercícios que a Deilane passa que facilita muito pra gente, porque ela já sabe as respostas das coisas, a gente conta, ela já sabe, mas ela não fala pra gente, ela quer que a gente descubra. E aí ela vai passando uns exercícios pra gente chegar até as respostas que a gente está procurando, que às vezes a gente nem imagina que a gente quer essas respostas, mas tá lá. E aí, esse livro fala sobre isso, né? Aí tu comenta comigo quando eu tava com aquela dor de garganta, aí eu tive a conversa, e aí resolveu, né?
No outro dia, No outro dia, garganta, fui até para um aniversário. No dia anterior, febre, aí depois eu disse, não, tô boazinha já, fui pro aniversário, só precisei colocar pra fora o que eu tava sentindo. Então, por isso que às vezes às vezes não, a maior parte das vezes você pode, pra você identificar, né, assim, se você quiser fazer sozinho esse exercício, um se pergunta e o outro observa os sinais do teu corpo. Observa por que você gripa o tempo todo, por que você vive com imunidade baixa, por que você vive com dor no ouvido. São várias coisas que às vezes é o teu ambiente que está te causando e como você não procura respostas, o teu corpo vai te apresentar de alguma forma. Sim. Só que aí vem a questão, né? Somos culturalmente ensinados que teve uma dor de garganta, vai lá, porque vai tomar remédio, e não que isso não exista, claro, existem as infecções. Mas às vezes, como no teu caso, não era. Não era. E a gente sabe. A próxima pergunta. Levando mais para o nosso lado de empreendedora, como a gente pode aplicar isso no dia a dia profissional, no caso, sem parecer forçado? Tu fala em vender na hora de vender pra alguém? Nos posts do Instagram, por exemplo, ou numa conversa ali que eu tô tentando vender. Porque a gente fala mais, o nosso público é mais empreendedor, né? Sim. E aí como a gente pode usar esses comandos? A melhor forma de usar é você ser autêntico. Inclusive, eu aprendi isso muito recente, porque eu também já estudei muito. Eu já fui e ainda sou ainda um pouco, eu trabalho ainda um pouco com isso, com a minha cliente dos Estados Unidos, eu faço estratégias para ela. Mas por conta desse estudo, às vezes você fica muito vidrado em estratégia o tempo todo. E recentemente eu comecei a aprender que para vender o meu produto, eu sendo o produto que eu sou hoje, eu sou a marca pessoal do meu produto, do Vida Rica, das mentorias. Então, para vender isso, eu precisava ser autêntica. Então, não que eu fosse um personagem no meu Instagram, mas eu precisava mostrar um pouco mais de mim, um pouco mais dessa autoridade que eu tenho, que inclusive é o que a gente faz aqui no podcast também, de tantos convidados como a gente mesmo, mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo e que a gente gosta do que faz. Então, não é vender por vender, é vender porque faz sentido. E sendo muito sincera contigo, eu não gosto de vender nada que não faça sentido para mim. E por muito tempo na contabilidade foi esse o meu grande problema, porque por mais que eu soubesse fazer, por mais que eu gostasse de fazer, assim, de ajudar o cliente e tal, mas não fazia sentido pra mim. Até porque a tributação no Brasil não faz sentido nenhum. Se você for olhar, meu Deus, que sentido faz isso? Fazer uma declaração que ele já sabe o que é, não faz sentido. Mas enfim, então usando isso pro lado de vendas, a melhor forma que a pessoa tem de trazer esse lado inconsciente do cliente pra ela ser autêntica, ela vender porque gosta, ela vender porque o produto é bom, ela mostra autoridade naquilo. E aí você influencia inconscientemente o teu cliente, porque ele vai olhar pra ti e vai falar assim, essa menina, ela faz por exemplo, no teu caso, ela tem um estabelecimento que realmente é bom, o produto dela é bom, ela tem preocupação com a experiência. O tempero dela é bom. Pois é, exato. Uhum. Entendo. Tu consegue citar alguns exemplos que a gente usa sem perceber? Sim, vários. Eu já até falo muito isso na hora das mentorias também, que as pessoas, elas têm, a gente no TikTok ou aquele Kawaii, no todo, assim, vê muito vídeo o tempo todo. E esses vídeos são informações que entram no teu subconsciente. Então, dependendo das crenças que tu já tem, eles só reforçam. Por exemplo, eu falei para uma cliente minha, ela tem muita crença de escassez. E aí ela vivia, não sei se ela, agora eu tô mais desligada, não tô prestando muita atenção. Mas eu lembro que ela postava muito esses vídeos de TikTok, de pobreza, dessas coisinhas engraçadinhas que é feito e tal. Não é julgando, né, o vídeo, não é sobre julgar o vídeo, mas julgar a informação que você está colhendo. Porque tudo que você vê, que você ouve, ele entra no teu subconsciente e por repetição ainda mais. Então imagina, você vê aquilo dali o tempo todo, você compartilha aquilo dali o tempo todo. Então você reforça a sua crença inconscientemente, sem perceber. E é por isso que você tem atitude de escassez, você tem pensamento de escassez, você tem tanto medo das coisas não darem certo, porque você mina o seu cérebro
de coisas que inconscientemente te levam a esse comportamento. É louco, né? Porque tu tá ali o tempo todo alimentando algo que, teoricamente, porque ela tá aqui, provavelmente ela já identificou qual a crença dela, o que atrasa ela, de certa forma. E mesmo assim, direto tá alimentando aquilo, né? E provavelmente tu já mostrou pra ela, ó, é isso aqui que te dá uma travada. Isso. E mesmo é tão difícil assim sair dessas crenças que ela tá lá repetindo os padrões dela sempre, né? E é isso, louco. Por isso que eu sou sortuda, né? Porque eu tô saindo das crenças mais rápido do que muita gente. Porque não costuma alimentar. Tem muita gente que usa o TikTok à noite. Então, antes de dormir, você tá minando o teu cérebro o tempo todo de pessoas ansiosas, pessoas que só falam em pobreza, aquelas piadinhas sobre isso, de falar que a vida é difícil, enfim, coisas nesse sentido, por mais que seja engraçada, de tô só refrescando a minha mente porque hoje foi estressante. Mas tu colocou essas informações no teu cérebro. Aí vai dormir, aí o que ele faz? Só processa aquilo. E o nosso cérebro é como o algoritmo do TikTok, né? Ele fica só pegando aquilo que tu consome. Tanto isso, como também as coisas que você vê, no sentido não só de vídeo, mas visual mesmo na tua casa. Aí vem aquela ideia de que, às vezes, você tem a maçaneta da porta quebrada, sabe? E essas coisas dentro do teu ambiente também são levadas pro teu inconsciente de escassez, de que você não pode ou não consegue fazer aquilo. É por isso que quarto bagunçado, casa bagunçada também traz essa ideia de cansaço, de que cérebro cheio, sabe? Porque também tá levando informação pro teu interno, teu cérebro. Tu não consegue organizar o externo, o interno é porque o interno tá uma loucura também. E eu falo por mim, que meu quarto tá uma bagunça, ninguém vai entrar lá. Às vezes, a gente tem clientes que querem comprar algo da gente ou consumir o que a gente tá oferecendo. E no fim da negociação, eles acabam falando, não quero. O que tu acha que é esse tipo de trava pra eles? Depende muito da situação em si. Às vezes ele observa a insegurança da pessoa. É porque a gente acha que isso não é transparente, mas Às vezes a sua insegurança em fazer um determinado serviço já mostra para o cliente que não é tão valioso assim pagar por ele. Isso já é um comando totalmente inconsciente. Às vezes você está emitindo isso inconscientemente para a pessoa. Por isso que é muito importante trabalhar a marca pessoal, esse poder pessoal, para que você chegue com confiança para o cliente. Exato. E o segundo às vezes, também encarar o não como um sim. Porque todo não tem um fundo ali de... mas por que ele não fechou? Foi meu preço? Foi o estabelecimento? Foi o momento dele? Então, não se cobrar, claro, né? E também entender que às vezes o cliente só disse não, mas não é um não de nunca vou vir aqui, mas de espera só mais um pouquinho, porque às vezes ele pode não ter dinheiro, às vezes ele pode esperar uma outra coisa para acontecer. Por exemplo, agora eu já tive vários exemplos nesse sentido, de às vezes a pessoa espera de um órgão X para enviar tal valor, ou para fazer declarações, ou espera o filho dizer que quer, mãe, eu vou pagar para você. Não sei, esse tipo de situações que às vezes não depende da pessoa em si, depende de outras situações. Então, são várias coisas no meio do caminho. E a gente já aprendeu em vários episódios que a gente fala que preço nem sempre é preço, né? As pessoas se prendem muito porque isso aqui tá muito caro. Né? Eu tenho que colocar mais barato porque fulano vende mais barato, então eu tenho que colocar. E a maioria das vezes não é preço. É só a forma que tu tá te posicionando ou como tu tá vendendo aquilo, né? A gente costuma estudar muito, né, sobre esses gatilhos mentais e a maioria dos livros que a gente lê tem muito sobre isso. E aí, a minha pergunta é se alguma vez tu já aplicou esse tipo de gatilho e tu ficou surpresa com o resultado. Quer contar a tua história logo? Bora contar a minha história. Em meados de 2009... Gente,
Deilane, outro dia na mentoria eu comentei com Deilane uma frase que ela me falou que até hoje ela meio que me persegue, porque vez ou outra eu fico pensando assim, nossa, mas é isso mesmo, não tem sentido. O que aconteceu? Na época, eu tava sofrendo de amor. Sim, aconteceu. E aí... Olha o meu público. Calma, olha a plateia. Calma, plateia. A gente tava era ensino médio, a gente tinha acabado de terminar o ensino médio, não sei. Vai. Por aí. E aí, 2009, a gente tava no ensino médio. E aí eu tava meio que nessa de chorosa, porque não tinha dado certo o meu rolê. E aí Deilane chegou pra mim e falou assim: ah, mas tu vai ficar sofrendo por quê? Só sofre quem quer. É só tu ocupar tua mente que tu não vai sofrer. Que tu não vai. É só parar de pensar nisso. Porque quanto mais tu pensa, mais tu alimenta essa dor que tu tá sentindo aí. Porque nem era só uma paixonite, passou. E aí, em tudo agora na vida, e não só em questões amorosas, mas em tudo eu falo, mano, por que eu tô me martirizando por isso? É só ocupar minha mente. Então, Deilane entrou na minha cabeça desde 2009 e eu uso essa frase e eu penso nisso até hoje e é muito louco. E agora com a mentoria, provavelmente vai ter muita coisa que ela me fala que lá na frente, realmente, Deilane ainda tá presente aqui, ó. Agora deixa eu falar que foi muito engraçado porque eu nessa época nem passava pela minha cabeça fazer esse tipo de trabalho e tudo. Então, talento natural, já dá pra ver talento natural, né? Nasceu Sim. com ela. Mas é muito engraçado porque, primeiro, que eu não lembrava. E segundo, que em algumas situações eu mesmo já fui a pessoa que sofreu e não foi ocupar a cabeça, enfim. Uhum. Mas eu sempre fui muito fênix, assim, sofri e Ai. Mas assim, a questão que eu acho muito legal disso é que às vezes você ajuda pessoas assim também. Porque pelo menos eu vejo que te ajudei muito. Sim. Então hoje você percebe o sofrimento, mas não que tu vá, não vou tampar isso aqui só com a peneira. Não, tu vai ocupar tua cabeça, tu vai fazer outras coisas, tu começa a olhar pra ti de outra forma. E aí não fica naquela redundância de ficar o tempo todo O problema é que a gente se prolonga muito nas coisas. Sim. E aí eu me prolongava muito. E aí depois eu não, vou me permitir sofrer o que eu preciso sofrer e sentir isso aqui e vamos seguir, né? Vamos ocupar a mente. Foi isso que eu aprendi, foi isso que eu absorvi do que tu falou. E é o que eu replico também. Quando eu vejo alguém sofrendo assim, não, chega. E aí eu repito a frase. Uma vez uma amiga me falou, e a gente nem era mais amiga, aí eu sempre falava isso. Sim, e eu lembro também que, eu acho que, realmente eu não lembro de ter falado isso, mas eu lembro que ali com 18, 19 anos eu tinha umas amizades assim um pouco problemáticas também, e eu sempre falava que não era o fim, sabe? Que esse negócio tudo ia melhorar. Eu sempre fui muito positiva. Uhum. Hoje é que eu percebo, mas eu sempre fui muito positiva para essas questões. Porque para mim, realmente, tudo tem solução. Uhum. E aí foi quando eu comecei a perceber, depois de um tempo, que eu realmente tinha muito impacto na vida das pessoas. Porque quando eu falava, as pessoas diziam assim, tem razão, faz sentido. E aí meio que isso melhorava o estado mental delas, melhorava o estado emocional. Hoje eu percebo, mas naquela época eu fazia tudo muito naturalzinho, assim, de eu vou ajudar. Na época era só, eu quero ajudar, porque tu era positiva pros outros. Sim. Eu lembro bem. Em relação a tu não era. Sim, sim. Se eu tô nessa situação é porque eu mereço mesmo. Ficava nessa. Sim. Agora pros outros não, eu sempre queria acolher, sempre queria cuidar, sempre, né? Sim. Fazia até tua mãe fazer bolo pra gente. Sim. Era muito fofinha. Ela. Agora não é tanto, mas ela era antes. Mas eu acho legal também, porque eu já aprendi também sobre isso. A gente que tem essa forma de ver a vida e de ajudar as pessoas, geralmente o dom da gente é a serviço do outro. Uhum. E aí por isso que a gente precisa de alguém pra gente
Eu faço terapia por isso, né? É. Porque não tem ninguém pra falar no sentido, assim, de que Deilane, calma, é só uma fase, é isso, é aquilo. Alguém tem que me mentorar. Todos nós temos que ter um mentor de alguma forma. Porque o nosso dom é a serviço do outro. Então alguém tem que nos ajudar. Assim funciona a vida. É. Mas sim, então sobre a pergunta, né, que tu falou sobre eu ter visto isso em mais pessoas. Sim, várias pessoas. Lia é uma, assim, por amizade, não vou citar o nome das minhas clientes, claro, mas nas minhas clientes eu também vejo esse tipo de ensinamento. Recentemente até recebi um feedback de uma delas falando assim, olha, o que você tem me falado tá me ajudando muito profissionalmente, emocionalmente. E aí ela mandou a fotinho do caderno dela lá falando que eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal, eu sou um sucesso. Porque é isso que eu explico também para elas fazendo, de se sentir essa pessoa, né? Enfim, entre várias coisas lá que a gente identifica dentro das crenças dela. Mas com Lia, que é minha amiga, eu posso falar aqui o nome dela, eu percebo que às vezes ela fala a situação, aí ela fala assim, mas eu não posso me meter, né? Eu já entendi que eu não posso controlar e tá tudo bem, vida que segue, eu vou continuar meu trabalho. Aí eu fico assim, meu Deus, ela aprendeu. Palmas pra Diva. Muito bom. E isso é um exemplinho pequeno que eu posso falar, mas assim, tem várias coisas que às vezes eu olho cara. Ela vai falar os exemplos grandes só no off. Tá? Não, pera, tem outro que dá de falar, que é de compra, que é sobre vício em compra. Ela tinha muito vício em compra, né? De roupa. Ela gostava muito. Aí eu cheguei a falar algumas coisas e tal. Aí ela falou assim, não, mas eu não preciso agora, né? Eu já tô mais controlada. E ela já não é mais como antes, que ela torrava o salário dela em roupa. Já melhorou também. Nossa, boa, né? Porque a gente sabe que ela conseguiu, depois de entrar na mentoria, a gente sabe, eu acho que isso pode falar também, que ela conseguiu dobrar o salário dela. Sim. Imagina aí o salário todo em roupa. Mas assim... Eu percebo que a gente, todo mundo repetindo roupa aqui em cada episódio, não, ele é toda semana com uma roupa diferente, né? Agora a gente sabe por quê, o guarda-roupa da Diva. Não que não possa comprar, mais uma vez, sempre falo isso, eu até falo pra ela, não que você não possa comprar, mas quando isso ocupa toda a tua renda, aí é um problema, porque não tem equilíbrio, você tá sempre comprando mais pra sanar alguma coisa, e aí vem todo o resto das questões, né? Eu pensei em uma coisa agora, por isso que a gente falou que o guarda-roupa dela é enorme, né? Não vai fazer essas irmãs brilharem. Qual o erro comum para as pessoas que tentam usar os comandos inconscientes? Isso para quem está começando, quem já está abrindo os olhos para isso e quer começar a usar os comandos ou para si ou para vender mais. Qual o erro que mais acontece? Para vender, eu vejo que o erro das pessoas é achar que é algo assim que você chega na pessoa e faz uma mágica. Não é dessa maneira, primeiramente. Não é. Repetição sempre também. Repetição, é você instalar aquela questão do estado emocional, de vender ali a emoção também, para que você meio que se conecte com o cliente, a questão da autenticidade, essas coisas. Então não é milagre, assim, do dia pra noite, pá, 50 milhões de pessoas vão comprar de mim. Não é dessa maneira, esse é o primeiro ponto. E para aplicar em si, eu vejo que dá para você começar sozinho, mas eu sempre, não é porque eu faço, mas porque pode ser com qualquer outra pessoa. Mas é sempre bom você ter alguém que te ajude a entender as suas crenças. Porque às vezes primeiro que você não sabe nem para onde começar, nem quais são elas, e às vezes você também não quer olhar, porque também tem um trauminha, também tem uma ferida, e aí isso são coisas que é bom que a gente olhe com outras pessoas junto, porque às vezes tem coisas lá que a gente veio na mentoria, não vou falar a situação, mas que tu recordou lá de quando tu era criança, e aí tu olha e fala assim, um dia fulano me falou isso. E aí você vê que era uma feridinha que veio para fase adulta. Então é sempre bom a gente ter alguém para compartilhar isso, alguém de confiança. Mas caso você não tenha como fazer isso, começa fazendo sozinho, escrevendo, se perguntando, avaliando o seu comportamento, se autoavaliando, para que você comece a mudar. Eu percebo que eu tenho dificuldade de aparecer, um exemplo. Tenho dificuldade de aparecer porque eu não me acho bonita, enfim. Ou eu tenho medo que as pessoas me julguem. Aí você começa a se perguntar, por quê, né? Por que eu tenho medo que as pessoas me julguem?
Aí você vai chegar na resposta, e a partir dessa resposta você vai começar a mudar seu comportamento. Então é um processo um pouco mais demoradinho, porque você vai meio que procurar ali sozinho, mas ainda assim é capaz e suficiente. E às vezes o teu medinho ali de aparecer não é nem por aparência, nem nada relacionado a tu. Às vezes é por uma fala de alguém, né? Isso. Igual o meu caso. Isso. Ah, não quero aparecer porque falaram que não tem muito a ver o meu jeitinho de ser com o que eu quero vender. E não é assim, tudo cabe. É só saber fazer e repetição, né? Exato. Ver como é que as pessoas influenciam as nossas Sim. relações, né? Nossos comportamentos. E como a gente trabalha, né? Lida com o trabalho, porque eu passei mais de 2 anos sem mostrar nem minha mão no Cervezitas, porque lá atrás alguém falou que não era, que meu jeito não combinava com minha empresa. Sim, aí vamos chegar num ponto super legal aqui, só pra gente entender que não foi um comentário só solto. Foi um comentário de alguém que tu via como autoridade. Exatamente. E isso é muito bom a gente falar para as pessoas entenderem que os comandos inconscientes que elas estão recebendo, muitas vezes ali na infância também, que já são construídas essas crenças, é do seu pai, da sua mãe, da sua família, do pai, tio, irmão, sei lá, quem quer que seja, que influenciaram você com as crenças dele, com as opiniões deles. E aí, por isso que algumas coisas você não consegue fazer, porque você já vem dessa linhagem de pessoas que são importantes, que são autoridade, para você te colocar informações. E por isso que é importante também a gente escolher bem o profissional com quem a gente vai lidar sobre nossas questões. É isso. Porque às vezes esse profissional, essa autoridade, faz tu pensar outra coisa. Que tu tá ali tentando melhorar, dá uma regredida. Não vou falar que piora, mas dá uma regredida. Porque tem toda uma análise que tem que ser feita, não só de ti, como do mercado, que no meu caso era profissional. Então, era uma... A visão da pessoa já estava um pouco atrasada em relação ao marketing. E aí isso acabou prejudicando um pouco o marketing da minha empresa na época. Mas é isso, a gente está resolvendo, né? E inclusive é importante ressaltar aqui que o passo para a cura, vou chamar de cura, mas o primeiro passo para a cura é identificar quais as tuas crenças, o que te limita. A partir do momento que tu identifica, tu consegue já começar a curar isso e melhorar. Exato. Muito bem. Para finalizar, embora essa conversa já esteja cheia de dicas, que a gente já deu muita dica, a gente já falou muito sobre o assunto, tu pode indicar assim, um comando que tu ache assim, nossa, esse daqui é ótimo, vai ser perfeito para a pessoa levar para a vida, assim. Igual que tu implementou na minha cabeça em 2009. Antes disso, eu vou contar só uma história que um dia a Lia falou pra mim, que eu falei alguma coisa sobre culpa de gastar. Aí eu falei assim, tu sente culpa em gastar? Ela falou assim, não, porque eu sei que sempre vem mais. Aí eu amei, porque é um comando inconsciente que ela leva que é maravilhoso. E é muito bom as pessoas terem isso, né? Então, só não vão se estragar comprando um monte de coisa com essa ideia e na hora, internamente, você não tá bem pra isso. Ela já tem esse conceito muito bem ligado na cabeça dela. Mas voltando na questão do comando, para empreendedores eu vejo o seguinte, a maior parte, não todos, né, porque senão o faturamento não estaria crescendo, mas tem muita crença de que vender é difícil. Então, se for para dar só um aqui, para que as pessoas repitam o tempo todo, falar que é fácil. Vender é fácil para mim. Então, comece a escrever em papel, colocar em espelho, mas em leis todos os dias. Vender é fácil para mim. Que aí o teu cérebro vai entender isso melhor, vai internalizar e você vai parar de ficar falando que o mercado tá isso, que as pessoas são aquilo, que só chega isso para você, enfim, já vai começar a te dar um outro olhar. É claro que só repetir essa frase o tempo todo não é suficiente se você não olha pro seu produto, se você não é autêntico, entre outras coisas. Então,
no caminhar das coisas, mas se você já tem um bom produto, se você já tem essa autenticidade, quer vender porque gosta, porque é algo que te faz bem, vai fazer bem pro outro, começa a repetir, vender é fácil pra mim. E não só isso, né? Porque, no meu caso, eu não uso vender é fácil, porque vender realmente é fácil. Sim. Tu só precisa achar nem a pessoa certa, mas tu precisa estar preparado. E aí eu uso muito do prosperar é fácil. Porque não só vender, porque às vezes tu vende, mas tu gasta, tu é tipo Lia. Tu vende e sabe que vai vender sempre e gasta na mesma proporção, sabe? Sim. Ou tu não te organiza. Tu vende fácil, mas tu não é organizado pra fazer compras, Então, na minha cabeça, assim, não é só vender fácil. Eu uso muito o prosperar é fácil, porque aí pra mim já engloba tudo. Porque vai na crença também da pessoa, né? Às vezes a pessoa já não tem essa crença, como tu não tem. Vender pra ti é fácil. Aí tu poderia ter outras crenças que poderiam estar te atrapalhando em prosperar, que é diferente. Sim. Então, mas para pessoas que têm essa crença de vender é difícil, pode colocar que vender é fácil, que vai melhorar esse estado de espírito dela de estar o tempo todo buscando formas de provar que vender é difícil. E fazer uma coisa que eu tenho feito muito depois da mentoria é o Ho'oponopono. Então, quem tiver dificuldade com alguma coisa, recorre pro Ho'oponopono, que, sério, não sei se eu posso usar essa palavra, mas pelo menos pra mim foi milagroso, né? Porque a gente tinha situações que eu conhecendo, não, Deilane, isso daqui vai acontecer isso do meu lado controlador, falando já, né? Fazendo essas conversas mentais comigo mesma. Eu falei assim, não, já vai acontecer isso aqui. E eu já vou me preparar pra isso. Aí tu, faz um Ho'oponopono assim, isso aqui. E eu fazia e pronto, eu chegava no outro dia, Deilane, olha o que aconteceu. Olha, tu nem vai acreditar. Até ela ficava surpresa, porque realmente era situações que a gente não via como que ia chegar no ponto que chegou. E fiquei surpresa e a gente usa muito, não só o meu acreditar, mas o Ho'oponopono ajudou muito. E uma coisa que é um comando mental que tu me falou, que era relacionado a uma história que Lia te contou, que é sobre dar amor. Dar amor. Sim. Aí, dar amor, sempre que possível, dá amor. Não vai atirando pedras, não. Dá amor que tu vai receber em troca. A gente falou sobre isso hoje, né? A gente teve uma aula hoje cedo e a gente falou sobre quando você vai com coisas positivas, as pessoas costumam dar de volta. Isso. É tipo lei do universo, né? Pode dar que tu vai receber em troca. Isso, exato. Quanto melhor para um lado, vai melhor para você também. E até tem uma história que tem uma moça que acho que todo mundo conhece, a moça que vende copos de garrafa. Ela faz uns copos de garrafa de long neck. Não sei se tu conhece, acho que não. Tu conhece? Eu já vi uma história dessa. Pois é, e aí ela vai direto no Servisitas, ela leva... Ela sempre leva alguma coisa pra mim, ela leva manga, às vezes ela leva copo, de vez em quando ela leva uma fruta pra mim, e aí eu sempre sou muito gentil com ela, e ela pergunta às vezes se eu posso ajudar, e às vezes eu ajudo. Não ajudo sempre porque não dá pra deixar mal acostumada também, mas sempre que eu posso, eu vou e ajudo, né? E aí as meninas na cozinha falaram lá assim, tu tá ajudando, ela vai usar isso pra tal coisa assim. Não, mas a partir do momento que ela pega o que eu dei pra ela, ela vai usar do jeito que ela quiser, porque eu já dei. Isso. E não tem a ver comigo. A forma que a pessoa usa o que tu dá pra ela não é mais contigo. O que é comigo eu sou boa, eu tento ajudar no que eu posso, e isso é de mim. Então, o que a pessoa faz, aí é com ela. Isso, exatamente. Eu penso da mesma forma. E lembrando que doar é o maior ato de prosperidade que você pode ter também. Você doa, sendo de coração, coração. Você sem intenção de receber,
você recebe de alguma maneira. Pode não ser daquela pessoa, porque a gente também tem a mania do controle, né? Já vou doar pra fulano e aí quando eu precisar, a pessoa também tem que me doar. Não, às vezes você vai doar pra ela e outra pessoa vai te doar alguma coisa e assim a vida vai se organizando. Não necessariamente precisa de que você fique ali controlando que horas é que vai chegar, como é que vai chegar, quem é que vai te dar alguma coisa. E assim vai. Os maiores milionários, eles tudo praticam essa doação. A maioria tem ONG, a maioria doa milhões, porque eles sabem que quanto mais eles doam, mais eles vão receber. Exatamente. Essa é uma das leis do universo, da vida. Dá que recebe. Vai lá. Finalizei, Diva. Só indicar um livro antes, O Poder do Subconsciente. Esse livro é muito bom. Eu li ele várias vezes. E sempre que você lê um livro de novo, você pega um site novo, né? Mas é muito bom esse livro. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar. Coloca também um link do que a gente citou, das feridas lá que interferem. Como curar a sua vida, tá? Vou colocar também. São livros muito bons. Vocês não vão se arrepender. Pra quem já não tem dinheiro agora pra pagar mentor, essas coisas, começa com um livro. Tá? R$50, R$60 faz grande diferença. Porque a gente tem mania de querer comprar um livro. O livro é um milagre. Não é, eu já tive essa mentalidade. Eu vou comprar esse livro, com esse livro aqui, pronto, a minha vida vai mudar. Não, gente, é uma construção. Vocês passaram 30, 50 anos tendo as mesmas crenças, ouvindo as mesmas coisas, assistindo as mesmas coisas. Agora despertando, quer que seja assim? Não, querida, calma lá. Eu assim, sim, né, vou melhorar quanto. Tá demorando por quê? E olha que eu sou uma das que dá resultado mais rápido, né? Muito rápido. Faz o dever de casa. Faço. E exatamente isso, porque ela passa uns exercícios e se não fizer, eu falhei muito nessa semana, né? Fiz poucos, mas eu sempre tô fazendo os exercícios que a Diva passa. Muitos resultados por aqui. Pois então, bora fechar. Bora. E é isso, pessoal. Essa foi nossa conversa com a Deilane. Espero que vocês tenham aprendido muito, porque toda a conversa que a gente tem aqui é sempre muito aprendizado, é sempre muita coisa que a gente leva. E toda a conversa a gente leva muitos gatilhos mentais pra casa, né? Pra vida. Dá tchau pro Diva. Obrigada. Até a próxima. Bye. Tchau.